Você sabe o que é o pterígio? O pterígio ele é uma espécie de uma membrana, uma carninha que começa a crescer embaixo da conjuntiva, na parte branca do olho. Muitas vezes, isso acontece na parte interna do olho, que a gente chama de pterígio nasal. Mas em alguns casos também pode aparecer o crescimento dessa membraninha na parte de fora, que seria o pterígio temporal, um pouco menos comum. Muitas pessoas confundem o pterígio com a catarata, mas na verdade elas são patologias completamente diferentes. O pterígio é uma doença externa, uma doença da superfície ocular. Como eu falei, ele é como se fosse uma carninha que começa a crescer no cantinho do olho. Já a catarata é uma alteração intraocular, ou seja, o cristalino, que é a nossa lente natural, ela começa a perder a transparência e vai se tornando opaca. Muitas pessoas me perguntam qual o momento ideal para fazer a cirurgia do pterígio. Em geral, não existe um tempo específico, um momento correto para todo mundo. É uma indicação individual. O que a gente geralmente indica é nunca esperar muito para o pterígio ficar grande para poder fazer a sua retirada. Então, mesmo pterígios iniciais que já causam desconforto, sensação de corpo estranho, vermelhidão, já pode ser indicado a cirurgia. E o pterígio, ele pode cegar? Na verdade, o pterígio ele não vai cegar o paciente, mas ele pode sim, em algumas condições, levar a situações de extrema baixa de acuidade visual. Isso acontece porque à medida que o pterígio vai crescendo, ele produz distorções na córnea, que é a superfície anterior do olho, gerando o tipo de grau, que é o astigmatismo, muitas vezes irregular, distorcendo a visão do paciente. Quando o pterígio já fica muito grande e começa realmente a acometer o eixo visual, aí sim a baixa de acuidade visual vai ser muito mais importante. E o paciente pode sim relatar para a gente que está enxergando apenas vultos. Outra dúvida muito comum sobre o pterígio é se ele pode voltar depois de feita a cirurgia de eczérese dessa carninha. Antigamente era assim muito visto essas situações de recidiva, ou seja, do pterígio retornar, dele voltar. Entretanto, com as técnicas cirúrgicas que são utilizadas hoje em dia, essa incidência de recidiva do pterígio era muito pequena. Então, o que eu costumo conversar com o paciente é que a recidiva da doença ela vai depender de alguns fatores, entre eles da técnica cirúrgica e do cirurgião. Então é importante, hoje em dia a gente geralmente a gente faz a técnica de eczérese do pterígio com autotransplante conjuntival e a gente não utiliza ponto, a gente faz uso de uma cola biológica para poder fechar, pode-se dizer, para poder fechar a cirurgia, o que traz um menor desconforto para o paciente no pós-operatório. Então, além da técnica utilizada e do manejo do cirurgião no momento da cirurgia, é muito importante também os cuidados do paciente no pós-operatório. Entre eles, o uso correto das medicações, principalmente dos colírios, evitar o contato com poeiras, substâncias irritativas, como por exemplo produtos e agentes químicos, e principalmente evitar a exposição solar. Então, sempre que andar ao ar livre, andar no ambiente, fazer o uso de óculos escuros com proteção ultravioleta. Então, realizando a cirurgia da forma correta, com a técnica mais indicada e realizando os cuidados pós-operatórios, a chance de recidiva, de retorno do pterígio é bastante pequena.